Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora e eu te convido a acompanhar comigo as notícias desta madrugada. Abro esta edição com uma notícia preocupante. Um manifestante será executado no Irã por protestar contra o regime dos ayatolás. A ONU disse estar horrorizada com as manifestações no país e pede o fim do regime. O manifestante Erfan Soltani, de 26 anos, preso por sua conexão com protestos contra o regime dos Ayatollahs na cidade de Karaj, deverá ser executado nesta quarta-feira pelas autoridades iranianas. Erfan será enforcado. É o método mais comum nas execuções no Irã. As autoridades informaram à família que a sentença de morte era definitiva, mas seus parentes afirmam que Soltani não teve permissão para acessar um advogado e nem houve qualquer audiência em um tribunal para julgar o seu caso. A ONG Iran Human Rights diz estar extremamente preocupada com a situação no país e alerta para o risco de execuções em massa de manifestantes. A repressão aos protestos que ocorrem no Irã já deixaram cerca de 2.000 pessoas mortas. O chanceler iraniano acrescentou que a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de uma nova ofensiva contra Teherã caso a repressão violenta aos protestos continuasse, motivou terroristas a atacar manifestantes e forças de segurança para justificar essa intervenção. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, pediu que a população iraniana mantenha distância do que chamou de terroristas e badernistas e tentou buscar uma via de diálogo com os manifestantes. Ele também acusou os Estados Unidos e Israel de semear o caos e a desordem no país. E em meio à tensão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai impor tarifas de 25% a qualquer país que comercialize com o Irã. Os principais parceiros comerciais do país são China, Turquia, Emirados Árabes e Iraque, segundo a base de dados econômicos Trend Economics. O presidente americano Donald Trump anunciou que vai impor tarifas de 25% a qualquer país que comercialize com o Irã, enquanto aumenta a pressão sobre Teherã devido à repressão aos protestos antigovernamentais. Com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã pagará tarifas de 25% por qualquer negócio que realize com os Estados Unidos. Essa ordem é definitiva e conclusiva, disse Trump em sua rede Truth Social. Os principais parceiros comerciais do Irã são China, Turquia, Emirados Árabes e Iraque, segundo a base de dados econômicos Trading Economics. Pelo menos 648 manifestantes morreram no Irã desde o início do movimento de protesto contra o governo em 28 de dezembro. A informação é da ONG Iran Human Rights. Os ataques aéreos seriam uma das muitas opções sobre a mesa para o comandante em chefe, indicou hoje a porta-voz da Casa Branca, que ressaltou que o Irã tem um canal diplomático aberto com o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e que o que Teherã diz em privado é bem diferente do que diz em declarações públicas. E a Polícia Federal fez uma operação para investigar a suspeita de desvios de emendas parlamentares. O deputado Félix Mendonça é alvo da ação que acontece no Distrito Federal e na Bahia. Nessa nova fase da Operação Overclean, o objetivo é desarticular uma organização criminosa suspeita de desvio de emendas parlamentares, além de corrupção e lavagem de dinheiro. O deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, é o principal alvo. As investigações contaram com o apoio da Controladoria Geral da União e da Receita Federal. Ao todo, estão sendo cumpridos 9 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques. As ações acontecem em Brasília e nas cidades de Salvador, Mata de São João e Vera Cruz, localizadas na Bahia. Esta é a 9ª fase da operação. Não é a primeira vez que o deputado é alvo da PF. Em junho do ano passado, na 4ª fase da Overclean, policiais federais cumpriram mandados contra Félix Mendonça Júnior, o assessor dele e prefeitos de municípios baianos. O esquema funcionava a partir de recursos públicos de emendas parlamentares, que eram direcionados para licitações. Servidores públicos facilitavam a vitória de empresas que, ao executar os serviços contratados, superfaturavam os contratos e, desta forma, aconteciam os desvios do dinheiro. O STF determinou o bloqueio de 24 milhões de reais
em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas. O objetivo é interromper a movimentação de valores de origem ilícita. E uma operação prendeu um grupo suspeito de participar de um roubo de 15 milhões de reais em Diamantes, no Paraná. 5 pessoas foram presas e 2 delas eram policiais militares. Uma câmera de segurança flagrou o momento da fuga dos criminosos em um carro prata. Além das prisões, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão e sequestro de bens e valores no Paraná e São Paulo. No endereço dos alvos, a polícia também apreendeu armas, munições e celulares. Os diamantes ainda não foram encontrados e a origem deles ainda é desconhecida. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. Os nomes dos alvos da operação não foram divulgados pela polícia. E no futebol, o mercado da bola continua agitado, principalmente nos estados de São Paulo e no Rio de Janeiro. Entre chegadas e saídas, os 4 grandes clubes de São Paulo continuam se reforçando. Já no Rio, o Vasco busca um centroavante jovem e com passagem pelo Brasil. O mercado da bola continua agitado no Brasil e principalmente na região sudeste. Em São Paulo, os 4 grandes clubes continuam se movimentando para se reforçarem nesta temporada. O Santos assinou um pré-contrato com o Vitinho. O atacante pertence ao Dínamo de Kiev e está emprestado ao Internacional até o meio deste ano. O Peixe agora tenta antecipar a chegada do ponta para que ele atue já no Campeonato Paulista. Outro atacante que o Peixe negocia é Michael, do Flamengo. O atleta já não está nos planos de Felipe Luiz e não deve continuar no rubro-negro. O alvinegro já convenceu o ponta de reduzir seu salário e agora negocia com o rubro-negro para contratá-lo em definitivo. O Corinthians também está à procura de atacantes. Um deles é Caio César, do Al Hilal. O Timão prioriza uma transferência sem custos. Uma possibilidade seria a de empréstimo por Caio. Mesmo com toda a crise nos bastidores do São Paulo, o tricolor tenta amenizar tudo isso dentro de campo. O técnico Hernan Crespo sinalizou que gostaria de reforços após as perdas que o elenco sofreu. Para isso, o argentino pediu a contratação do meia Julián Fernandes, do New York City. A diretoria são paulina já consultou o clube americano e tentará a chegada do meia atacante por empréstimo nos próximos dias. Mas nem só de chegada vive o futebol paulista. O Palmeiras acertou a liberação do goleiro Everton para o Grêmio. Os 2 clubes alinharam os últimos detalhes para selar a transferência, que será feita sem custos. O contrato do goleiro com o clube gaúcho será de 3 anos. Saindo de São Paulo para ir até o Rio de Janeiro, porque o Vasco negocia a contratação do atacante Brenner, revelado no São Paulo e que atua na Udinese da Itália. O centroavante é um dos alvos do clube para o ataque. Fernando Diniz gosta muito do jogador e o indicou para o departamento de futebol do clube. Para a chegada do centroavante, o Vasco sabe que terá que desembolsar mais de 6 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais na cotação atual. E esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter muito bem informado. Nos encontraremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!